Tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez com a professora Luciana, vai tratar sobre ecologia. Vocês podem fazer as intervenções necessárias que vocês tiverem necessidade de fazer, mas, assim, a gente só pede para vocês ir fazendo isso um de cada vez, para a gente não atrapalhar, né, o raciocínio aí da professora. Podem também, caso seja uma pergunta que vocês não queiram a resposta naquele momento, deixar para o final, porque ao final da aula a gente dá um momentozinho aí de uns 10 minutos para a Luciana estar fazendo as conclusões e respondendo também as perguntas de vocês. Mas que, caso queira fazer as intervenções, acrescentar algo, sugerir algo também, ou dar uma opinião, podem ficar à vontade, certo? Então, sejam todos bem-vindos e vamos lá mais uma aula. Lembrando que o nosso objetivo é alcançar o maior número de alunos possíveis nessas aulas. Então, aqueles alunos que estão sempre conosco aqui nas terças e quintas, podem estar convidando outras pessoas, inclusive que não sejam do Colégio Estadual de Biritinga, mas que têm interesse no conteúdo, ou que vai prestar Enem, e queira participar dessas aulas, é aberto também para a comunidade. Um abraço a todos aí, eu estou por aqui, viu? Pode começar, Lu. Tá certo, Alane, obrigado. Então, meu povo, uma boa tarde para todo mundo, né? É um prazer estar com vocês aqui, matando um pouquinho a saudade, né, desse encontro, apesar que virtualmente, né, pelo menos aqui a gente tem a possibilidade de interagir um pouco mais. E para hoje, né, com biologia, quando pensamos a proposta, eu fiquei, né, demorei um pouquinho pensando qual tema trabalhar com vocês, né, vi que vocês pediram lá, naquele formulário que a Isana passou, vocês pediram muito questão de impacto ambiental. Daí eu decidi trazer, primeiro, essa aula de ecologia, conceitos básicos, porque ecologia é um assunto muito recorrente no Enem, você precisa, o impacto ambiental está dentro da ecologia, né, pode-se dizer assim, dessa área ambiental, e como ecologia é um assunto de terceiro ano, e geralmente a gente só vê esse assunto no meados da segunda unidade ou terceira unidade, então é provável que muitos aqui possam não ter tido contato ainda com algo, né, com alguns desses conceitos que eu vou trazer aqui hoje, tá? Então eu optei por trazer, né, alguns conceitos básicos de ecologia para que a gente possa embasar, ter um embasamento, né, e o Enem costuma cobrar alguns desses conceitos, para na próxima aula a gente trabalhar com impactos ambientais, tá? Então eu já queria fazer um pedido, eu sei que tem muitas curiosidades, né, intervenções relacionadas a impacto ambiental, né, acompanhei ela de Ju, vi que tiveram algumas intervenções nesse sentido, mas vamos guardar essa expectativa para na próxima aula, tá bom? Porque tem alguns conceitos aqui, hoje vai ser uma aula bem conceitual mesmo, então tem muitos conceitos para vocês verem, então se a gente ficar parando a todo tempo para discutir impacto ambiental, a gente não consegue finalizar. E eu quero ver se eu consigo finalizar com vocês tudo que foi pensado, né? Como a Alane já falou, podem fazer alguma intervenção, né, tranquilamente, podem falar, podem interromper, né, tendo dúvidas do que a gente for falando, e a gente segue, tá certo? Então é um prazer estar com vocês. Vamos lá. Em termos de ecologia, acredito que vocês já tenham visto algumas coisas, né, por exemplo, no ensino fundamental 2, com as ciências. Então aqui a gente vai talvez até relembrar alguns desses conceitos, entender um contexto. Alguns deles a gente vai aprofundar um pouquinho, outros nem tanto, né? Eu vou tentar depois transformar em um PDF, né, com esse conteúdo para poder facilitar. Então, podem fazer também suas anotações, prestar atenção, mas não se preocupem de estar copiando tudo, né? Copiem aquilo que vocês vão pegando aí na medida que eu vou falando. Tá combinado assim? Então, vamos lá. Vou falar para vocês, muitas vezes olhando assim de lado, porque os slides eu vou compartilhar na tela aqui do computador, tá bom? Então, eu espero que todo mundo esteja vendo tranquilamente, que não corte nada. Se cortar alguma parte, interrompe e avisa, porque eu não estou conseguindo ver no novo formato do Meet aqui no meu celular,
tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto, ecologia, né? É um ramo da biologia, um dos ramos da biologia, né? Vocês sabem que são vários, e durante o ensino médio a gente perpassa por praticamente todos eles, a maioria deles, né? E o que é que a ecologia estuda, né? Primeiro, entender o conceito, né? A palavra, a origem da palavra é importante na biologia. Eu gosto sempre de frisar isso, né? Todas aquelas palavras que são possíveis, né? De a gente fazer uma relação com a raiz, com a origem dos termos que compõem a palavra, eu faço, né? Para ajudar vocês também com esses prefixos e sufixos que vão se repetir, né, em outras palavras, em outras composições. Então, ecologia, do grego oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Literalmente falando, né, essa palavra ecologia significa o estudo da casa, né? Mas que casa seria essa? A nossa casa comum, que é o nosso planeta Terra, poderia dizer assim, tá? Porque a ecologia estuda as relações entre os organismos, os indivíduos, tá? E o ambiente em que eles se encontram. Então, estuda essa relação dos organismos entre si, né? Indivíduos entre si, fauna, flora, e também da relação desses indivíduos com o ambiente no qual esses indivíduos estão ali. Então, a nossa relação entre ou com outros seres humanos também é uma vertente da ecologia que a gente chama, por exemplo, de ecologia humana. Então, estuda a interação entre os seres humanos, mas a gente também estuda a relação entre os animais e as plantas, dos animais entre si, certo? Então, tudo isso engloba o estudo da ecologia. É uma área bem longa, digamos assim, né? Mas é linda, apaixonante. Então, calma aí. Aqui. Só para trazer algumas imagens, né? Disso que eu acabei de falar. Então, aqui, ó, um beija-flor, né, buscando seu alimento ali em uma determinada flor, e ao mesmo tempo ele também já poliniza, né? Ou seja, carrega ali o pólen que transporta os gametas masculinos para uma outra flor, e a polinização é muito importante para a gente. Aqui, um ambiente bem nosso, né, de caatinga, então nós temos uma vegetação que está em interação entre elas, mas nessa imagem, principalmente com o meio, né, que a gente vai falar de meio, né, temperatura, luz e assim vai. Ó, que bonitinho aqui, ó, esse macaquinho comendo um liquidizinho. As abelhas. Então, tudo isso envolve ecologia, certo? O que é que acontece? Nós vamos ver agora alguns termos, né? Eu coloquei ali como principais termos, mas alguns desses principais termos que nós vemos durante essa disciplina, que é ecologia, né? Primeiro ponto, existe uma divisão. Eu falei com vocês que é a relação dos seres vivos, dos organismos entre si e com o meio. Então, nós temos dois componentes básicos quando a gente fala, né, na ecologia. São os componentes bióticos, esse bio que deriva, né, de vida, então são os componentes de todos os seres vivos que a gente encontra em um determinado ambiente, tá? Desses todos os seres vivos que a gente encontra em um determinado ambiente, nós temos os seres que são autótrofos e os seres que são heterótrofos. Auto, né, de próprio, trofos é sempre relacionado, na maioria das vezes, relacionado à nutrição, né, à alimentação dos organismos. Então, quem são os seres autótrofos? São os organismos que conseguem produzir o seu próprio alimento. Podem ser chamados de produtores, a gente vai ver mais à frente, sendo fotossintetizantes, né? Realizam a fotossíntese, ou seja, sintetizam compostos orgânicos através, né, com ajuda, com auxílio da luz, ou quimiosintetizantes, né, que realizam a quimiossíntese. Então, os quimiosintetizantes, ao invés de utilizarem a luz, eles utilizam determinados compostos químicos. Inclusive, o Enem até já cobrou questões com relação a esses outros temas também, tá? E nós temos, bom, exemplos de seres autótrofos, as plantas, né, as algas, né, são os principais que a gente mais fala. Seres heterótrofos, quem são? Hétero de diferente, né, tem uma nutrição diferenciada. Então, são aqueles organismos que não produzem o seu próprio alimento, ou seja, eles precisam se alimentar de uma matéria orgânica já pronta, né, já sintetizada. Então, podem ser consumidores,
né? Ou seja, aqueles organismos que se alimentam de outros organismos, nós somos consumidores, ou decompositores, que são aqueles que vão degradar a matéria orgânica, tá? Ou seja, vão se alimentar ali dos restos da matéria orgânica para poder transformar ela de complexa a mais simples, né? Devolver ao solo, por exemplo, alguns nutrientes básicos. E isso são os componentes bióticos, seres autótrofos e seres heterótrofos. Mas temos também, dentro, né, da ecologia, os componentes abióticos. Vocês sabem que esse Azinho, como prefixo, é uma negação, né? Então, seres que não têm vida. Então, quem são esses? São, na verdade, os componentes abióticos, são todos aqueles fatores físicos e químicos, geológicos, que são encontrados em um ambiente. Então, temperatura, né, pH, luz, tudo isso são fatores que interferem, né, na relação dos organismos entre si, com o meio, e estão presentes ali, beleza? Vamos lá. Daí a gente passa para entender um pouquinho mais, já em um nível de organização, né, para poder estudar melhor a ecologia, né, para poder compreender melhor tudo isso, todos os processos que acontecem dessas relações entre os seres, a gente organiza, né, para facilitar a compreensão. Então, o primeiro conceito aqui, que nós temos o conceito de espécie. O conceito de espécie, na verdade, ele é múltiplo, né? Os cientistas, a cada dia eles descobrem um novo, digamos assim, a depender da necessidade ou do ramo de estudo. Então, na ecologia, a gente vai trabalhar com o conceito de espécie como um conjunto de organismos ou indivíduos que são semelhantes, tá? E que são capazes de cruzarem em condições naturais, gerando descendentes férteis, né? Então, eu tenho dois indivíduos que conseguem, em condições naturais, né, se reproduzir e gerar descendentes férteis, né, cruzar e gerar descendentes férteis, eu tenho uma espécie, né, o conceito de espécie biológica, que a gente vai utilizar aqui na ecologia, beleza? Daí, essa espécie, ela está em um meio, né, em um determinado ambiente. Então, ela mora em um determinado lugar, pode ser assim, a gente não tem a nossa casa onde a gente mora, uma cidade onde a gente mora. Então, os animais, a flora, a fauna também têm o seu lugar específico no mundo. A esse lugar onde uma espécie vive, a gente chama de hábitat, né? Então, é o lugar onde habita uma determinada espécie, né? Onde ela mora, é o hábitat. Só que aí essa espécie, esse organismo, ele vive em um determinado lugar, mas ele não está lá parado, né? Ele é um ser vivo. Ele precisa se alimentar, ele precisa se reproduzir, né? Ele interage com os outros seres que estão ao seu redor. Então, para todas essas atividades que esse ser vivo, que essa espécie, né? Que esse ser vivo realiza naquele ambiente, a gente chama de um outro termozinho, né, que é nicho ecológico. Gente, esse daqui é importante, já caiu em provas também do Enem, o Enem gosta de nicho ecológico, tá? Pode anotar aí no caderninho. Então, o que é o nicho ecológico? São atividades de uma espécie, como esta se relaciona com outros indivíduos e com o ambiente. Ou seja, por exemplo, o comportamento alimentar, reprodutivo, né? Se é um animal, né, a relação que ela tem com os outros seres da cadeia alimentar, então a competição, o que é que ela está fazendo ali, né? O lugar onde ela prepara o seu ninho, né? Que tipo de alimento é que ela precisa, tudo isso, todas essas coisas estão relacionadas ao nicho ecológico de uma determinada espécie, tá bom? De espécie de um organismo, a gente tem sobe um degrauzinho em termos de organização. A gente chega ao conceito de população, tá? População é um conjunto de indivíduos ou de organismos de uma mesma espécie, tá? E que vivem e ocupam uma mesma área. Atentem-se. Então, eu tenho indivíduos que são da mesma espécie, né? Que estão vivendo e ocupando uma mesma área, um mesmo local. A isso a gente dá o nome de população, ok? Então, eu tenho vários anfíbios em um determinado local, ali no quintal de casa, né? Na zona rural tem um sítiozinho, e aí tem um alagado, uma área alagada, tem vários sapos ali, vários anfíbios. Então, eu tenho ali
anfíbios sendo da mesma espécie, que conseguem se reproduzir, né, naquele mesmo local, naquele mesmo espaço, eles constituem ali uma população de anfíbios, tá? Eu trouxe até uma outra imagem aqui para vocês, que é a da ararinha azul, né, que foi considerada extinta. Hoje a gente só tem indivíduos, né, em cativeiro. Então, ó, todos da mesma espécie, iguaizinhos, lindos, maravilhosos, vivendo em um mesmo local, mesmo que seja no cativeiro, constitui uma população. Então, aqui eu tenho uma população de ararinhas, ok? Só que aí a gente não tem em um lugar populações apenas dos mesmos indivíduos, não é? Dos mesmos organismos. A gente tem populações variadas, né? População de ararinha, tem a população de sapo, tem a população de plantas, não é? Então, o que acontece? Quando eu tenho populações, né, de seres vivos, sendo fauna e flora, né, de diferentes espécies e em um mesmo lugar, e que se relacionam, né? Então, ali se relacionando entre si, eu tenho uma comunidade, tá? Então, eu tenho uma comunidade. Depois, passando um pouquinho a mais, a gente sabe, quando eu falei logo lá no início, que eu tenho componentes bióticos e componentes abióticos. Até aqui a gente viu componentes bióticos, ou seja, componentes vivos, né? Se organizando em diferentes níveis. Só que aí, esses seres, eles interagem com o ambiente onde eles estão, não é verdade? Então, daí a gente tem o quê? Um sistema ecológico, um ecossistema, que é, na verdade, esses fatores bióticos, fauna e flora, e os fatores abióticos, solo, temperatura, água, em relação, né? Se relacionando. Ou seja, o ecossistema é um conjunto formado por uma biocenose ou comunidade biótica, né? Vocês podem encontrar esse termo também na prova, né? Para comunidade biótica, biocenose, e fatores abióticos que interatuam, ou seja, estão atuando interligados, né? Originando uma troca de matéria entre partes vivas e não vivas. Então, vai acontecer, a gente respira, né? A gente respira que precisa o quê? De oxigênio, né? Nós produzimos oxigênio? Não. Quem produz oxigênio são as plantas, mais próximo da gente aqui. Então, a gente está se relacionando, né, diretamente com as plantas, né? Nós somos interdependentes. Um exemplo. Depois, todos os ecossistemas, todo esse conjunto, nessa ligação entre seres bióticos e abióticos, vão formar a Terra como um todo. Então, o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, onde a vida é permanentemente possível, a gente chama de biosfera, né? A esfera da Terra onde tem vida, né? Tá beleza até aqui esses conteúdos? Me digam aí, podem botar no chat. Eu não sei se você, acho que sempre vocês colocando aparece aqui, porque tem um layout diferente. Pronto, sim, vai falando que aparece aí. Então, trouxe uma imagem aqui de um ecossistema marinho, né? Então, eu tenho aqui, ó, tem a luz, tem a água, e tem os animais, tem plantinhas, né? Tem tartaruga, tem peixe, tem corais, tem algas. Isso daqui é um ecossistema. Isso é um ecossistema natural. A gente não tem como aprofundar, mas existem os chamados ecossistemas artificiais. Alguns de vocês podem até já ter tido um ecossistema artificial em casa, né? Um aquário. Um aquário pode ser considerado um ecossistema artificial. Lu, Oi, Elaine. os alunos estão solicitando aqui para você falar um pouquinho mais alto. Mais alto? É. Beleza. Vou tentar. Será que é o fone? Tá ruim? Pronto, vou tentar falar um pouquinho mais alto ou um pouquinho mais próximo aqui, porque eu tô com fone. Aqui uma outra imagem, né, que representa também um ecossistema. Então, eu tenho aqui um lago, né, tenho a garça aqui. Tudo. Débora disse que era o alto-falante dela. Eu tenho, a garça está interagindo, porque ela se alimenta desses peixes, né, que estão aqui, que se alimentam também desse caramujo, das algas que estão aqui, né, das plantas aquáticas, e assim vai. Então, eu tenho uma relação entre componentes não vivos, que são fatores abióticos, temperatura, luz, a temperatura da água influencia, né, se a gente vai ter quais tipos de espécies vão estar ali, e as próprias espécies, os próprios organismos, fauna e flora, que são componentes vivos, beleza? Essa imagenzinha eu trouxe aqui só para sistematizar, vocês já devem ter visto, pode ter alguns livros,
Só para a gente lembrar dos níveis de organização em biologia, né? Então, nós temos aqui as células, né, que são a unidade básica de todo ser vivo, um conjunto delas que vai formar os tecidos, né? Tecidos especializados, né, um conjunto de tecidos com função, né, determinada, vão formar os órgãos. Dos órgãos, nós temos sistemas que vão formar os organismos, que a gente começou a falar aqui já agora há pouco. Daí eu tenho um conjunto de organismos, população, conjunto de populações formam uma comunidade biológica e várias comunidades em interação com o ambiente, né, com os fatores abióticos, vão formar um ecossistema que formam a biosfera, tá bom? Então, lembrar que é uma linha, né, poderia dizer aqui, um aumento de complexidade, né, facilita na compreensão, ok? Aí eu trouxe uma questão, agora eu quero a participação de vocês, uma questão relacionada a alguns conteúdos que a gente falou aqui agora há pouco, tá? Caiu no Enem de 2012, certo? Aí eu vou fazer aqui a leitura e depois eu quero que vocês me respondam aí. Podem responder no chat que eu vou dar para ver aqui. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação, gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Um textozinho da revista Ciência Hoje das Crianças, 2006, e ele pergunta, essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu hábitat, biótopo, nível trófico, nicho ecológico ou potencial biótico? Diga aí o que é que vocês responderiam. Manda aí. Pode falar em áudio também, né? Quem não quiser digitar. Um de cada vez. Olha, Eli disse D. Quem mais? Quem dá mais? Débora. Vamos, minha gente. Não tenha medo, não. Quer vir lá? Deixa eu pegar um marca-texto aqui. Janaísa, Edna disseram lá. Pois bem, minha gente, olha só. O que foi que ele descreveu aqui com relação ao tamanduá? O tamanduá, o menor tamanduá do mundo, ele disse que o quê? Que ele é solitário, tem hábitos noturnos, ou seja, ele passa o dia todo dormindo e à noite ele desperta, né? Em um emaranhado de cipó, aí ele fala, né, como é que ele fica ali naquele cipó, fala da atividade dele, né, que ele se locomove vagarosamente, emite sons, a cada gestação gera um único filhote, né, essa cria é deixada na árvore à noite, que a mãe amamenta, até que ele possa, né, procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes, e o território do macho inclui o de várias fêmeas, né? Ou seja, ele tem várias possibilidades, né? O que ele está falando aqui? Ele está falando do que o tamanduá faz naquele local ali onde ele mora. Ele não está falando o que é que ele faz ali, né? Ele é solitário, né? Tem hábitos noturnos, se locomove vagarosamente. Ele está falando do que esse tamanduá faz, quais são as atividades. Está falando sobre o seu comportamento reprodutivo, tá? E tudo isso está relacionado a quê? A gente falou esse termo agora há pouco. Isso se refere ao nicho ecológico de uma espécie. Deixa eu passar aqui. Certo? Letra D, gente. Não é o hábitat, porque ele não está falando só do espaço onde ele fica, né? Ele está falando, geralmente ele dorme, passa o dia em um emaranhado de cipós. Beleza. Ele falou de um local ali.
mas ele falou de várias outras atividades que esse tamanduá desenvolve ali, naquele local, naquele espaço. Falou de comportamento reprodutivo, então essa descrição é nicho ecológico, tá certo? Fiquem atentos, a galerinha que foi aí, hábitat é o local onde ele vive, é só o local onde ele mora. Então, se ele falasse aqui, esse tamanduá, ele mora em árvores, só, né? Não desse características, mas só dessa árvore, desse local, né? Se estava em qual bioma, e assim vai, pronto. Aí seria o hábitat. Mas ele falou das atividades que esse tamanduá desenvolve. Então, isso é nicho ecológico, tá? Presta atenção, se liguem nesse conceito. Eu sei que são muitos conceitos que vocês vão precisar rever, obviamente, para poder fixar, né? E é bom que vocês revejam justamente porque a gente não teve a oportunidade de estar em sala de aula trabalhando isso, né? Mas vamos lá. Continuando. Um outro termo que pode aparecer para vocês é um biótopo, né? Pode aparecer na prova. O que é um biótopo, né? Biótopo é um local onde a gente vai encontrar uma determinada comunidade. Comunidade, lembra, é um conjunto de populações de diferentes organismos, né, de diferentes espécies, ali em uma mesma área, em um mesmo local, ok? Uma outra coisa, um outro termo, um outro conceito em biologia e ecologia, que não vai ser possível, né, a gente aprofundar aqui, mas eu peço que vocês deem uma atenção, são os ciclos biogeoquímicos. Gente, ciclo biogeoquímico, né? Vocês já percebem que tem aí uma relação muito grande com a química. O que são os ciclos? São muito cobrados também, né? Nas provas do Enem tem sempre, volta e meia tem uma questão sobre. São processos físicos, químicos e biológicos, né? Que estão envolvidos na circulação dos elementos químicos no planeta e nos organismos vivos. Então, essa rotação, né, entre os componentes, os elementos químicos que são essenciais para a nossa composição, né? Então, o que acontece? Os 4 principais: o ciclo do nitrogênio, do carbono, do nitrogênio e do oxigênio. Então, anotem aí para dar um carinho, uma atenção especial para esses ciclos, tá certo? Porque a gente não vai focar aqui e o Enem gosta bastante. Ultimamente eu vi principalmente do nitrogênio, né, por conta da fixação de nitrogênio, que está relacionada também a uma outra área da biologia, né, por exemplo, da agricultura, a água e carbono também, tem que dar uma olhadinha em todos eles, tá bom? E por que ciclo? Porque esses elementos químicos, né, que estão presentes aí, eles têm um ponto de início, né, mas eles vão perpassando alguns seres e retornam para a sua origem, digamos assim. Então, eles vão passando entre os indivíduos e depois retornam. Eles têm um ciclo. Tem fatores, né, envolvidos, físicos, químicos e biológicos. A prova de ciências da natureza do Enem, ela é interdisciplinar. Tem questões que vocês vão ler, vão começar a ler ali né, a pergunta, o enunciado, e vocês vão pensar assim, é uma questão de física. No final das contas, ele vai te pedir uma resposta que é de biologia, né, ou de química e vice-versa. Então, atentem-se, né? É sempre bom tentar buscar as relações entre essas disciplinas, física, química e biologia. Ecótono. Ecótono é um outro termo também, é mais atual, que é um ecótono, né? É uma região de transição, mudança, tá? Entre duas comunidades ou entre 2 ecossistemas, tá? Na área de transição, que a gente chama de ecótono, vamos encontrar um grande número de espécies e, por conseguinte, grande número de quê? De nichos ecológicos, porque se tem muitas espécies, cada espécie tem uma atividade a fazer ali naquele ambiente, né? Ela se reproduz de uma determinada forma, ela se alimenta de um determinado componente, então são diferentes. E aí, passagem rápida, mas aqui até com matemática, a biologia tem muita relação também. Vocês assistiram, não sei se todo mundo que está aqui acompanhou a aula do professor Mário, que foi sobre conjuntos, né? Até parece uma aula de conjuntos, né? Eu tenho aqui um exemplo, um ecossistema 1 e um ecossistema 2, né? Essa região aqui mais em verde, um verdezinho mais escuro, é justamente o quê? Um ecótono. Por quê? Ela está entre um e outro. É a zona de transição, ó, do ecossistema 1 para o ecossistema 2, ok? Até me fugiu o termo aqui da matemática, se alguém souber, fala aí.
para essa regiãozinha aqui mais escura, né? Não é congruência, não. Mas, enfim. Quais são os principais ecótonos, né, que no Brasil, existentes no Brasil? O IBAMA fez um estudo amplo, né, em 2003, ele chegou à conclusão de que os 3 principais ecótonos no Brasil são as áreas de transição entre o bioma Cerrado e o bioma Amazônia, união, intersecção, isso, muito obrigada, intersecção. Caatinga, Amazônia, então a transição do bioma Caatinga para o bioma Amazônia e a transição do Cerrado Caatinga, tá? São as 3 principais zonas, né, os 3 principais ecótonos aqui no Brasil, beleza? Grandes fontes de grande biodiversidade que a gente está perdendo um bocado, viu? Pronto, olha só. Até aqui tá tranquilo? Só relembrar uma outra questão. A gente não vai poder trabalhar biomas também, contanto, aqui não dá tempo, mas biomas que são um conjunto de ecossistemas semelhantes, né, distribuídos em diversas partes do mundo, né, que tem semelhanças, por exemplo, a nossa caatinga é semelhante, tem características semelhantes à savana, na África, tá? Então, o caatinga é um bioma, a savana é um outro bioma, mas eles têm semelhanças, né? São ecossistemas que têm características comuns. Bioma também é um assunto que o Enem gosta de cobrar, né? Então é bom dar uma relembrada, não sei se vai dar tempo a gente ter uma aula de biomas, mas é bom relembrar também, né, quais são as principais características de um bioma, né? Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal, é bom ficar atento, ok? Agora a gente passa para um outro tema igualmente importante, gente, que é, dentro da ecologia, a cadeia alimentar e os níveis tróficos. Tróficos relacionados à alimentação, né? O que é, primeiro, porque eu disse que os organismos, eles interagem entre si, né? Eles estão relacionados. Né? Então, obviamente, existe também uma relação alimentar entre os seres. Como é que a gente estuda, como é que a gente representa essas relações? Primeiro ponto, cadeia alimentar, né? Vocês já devem ter ouvido falar também. Cadeia alimentar nada mais é do que uma transferência de quê? De matéria, mas também de energia entre organismos em um ecossistema, ok? Onde um organismo ele é alimento de apenas um outro ser vivo. Então é uma cadeia, né? Uma sequência, tanto que a representação da cadeia alimentar ela é linear, ou seja, em forma de linha. Então, a cadeia alimentar é uma representação linear de quê? Das relações alimentares que existem entre determinados organismos. Então, a gente vai sempre representar em forma de linha. Por quê? Um organismo ele vai estar servindo de alimento ou se alimentando de apenas um outro organismo. Ok? Desculpa. O que acontece? Quando a gente tem uma representação mais à frente, acho que eu, pulando aí mais um slide, 2, a gente vai ter uma imagenzinha que traz justamente essa ideia. E aí eu tenho o organismo e eu tenho umas setas, né? Direcionando aí entre esses organismos. Essas setas, elas vão indicar o fluxo de matéria orgânica e de energia. Então, o sentido da seta indica de onde a energia está saindo para onde a energia está indo. Ou seja, do animal que é consumido em direção a quem o consumiu. Tá? Então, a setinha está apontando para lá. Então, esse animal aqui está servindo de alimento para o animal da frente. Daqui a pouco a gente mostra. Esse processo, ele também precisa ser organizado, não é? Então, nós temos níveis de organização, que a gente chama de nível trófico. É o nível que organiza. O que é o nível trófico? Nível, pensa aí, nível para os meninos que jogam, né? Quando você passa de nível num jogo, você vai aumentando, né? Vai mudando de fase. Então, nível alimentar, ou nível trófico, né? Nível de nutrição, é o nível que o organismo ocupa na cadeia alimentar e indica o nível de nutrição desse organismo, tá? Nós temos três categorias, né? Uma que não se encaixa em nível trófico, mas está envolvida na cadeia alimentar. Então, nós temos os produtores. Quem são os produtores?
são aqueles organismos capazes de produzir o seu próprio alimento, né? São os autótrofos ou autotróficos. Nós temos os consumidores, que são aqueles que se alimentam de outros seres vivos, né? Ou seja, os heterotróficos, tá? Hetero, diferente. E temos os decompositores, que são os seres vivos que se alimentam de restos de outros seres vivos, ou seja, retiram seus nutrientes da decomposição da matéria orgânica. Então, ele não vai se alimentar de um organismo vivo, ele vai se alimentar da matéria orgânica ali morta, né, dos restos, ok? Vão decompor aquela matéria orgânica ali. Todos os organismos de uma cadeia serão decompostos pelos decompositores. Em suma, todo mundo vai passar pelos decompositores, ok? E a matéria orgânica que é produzida por eles vai ser o quê? Reabsorvida por quem? Pelos produtores. Que matéria orgânica é essa? Decompositor, ou seja, decompor, quebrar em partes, né? Reduzir as moléculas complexas para moléculas mais simples, e essas moléculas mais simples vão ser reabsorvidas pelos produtores, beleza? Assim se fecha o quê? Um ciclo de nutrientes. Daqui que entra também você entender, né? Onde é que o nitrogênio ele entra, quando é que ele entra na cadeia alimentar, né? Como, quais são as etapas, né, que ele perpassa, a água, né, o próprio oxigênio, o carbono. Então, os decompositores, na verdade, eles não vão possuir um nível trófico, né? Eles são decompositores, ok? Essas relações alimentares, né, elas podem ser expressas também em forma de pirâmide, que a gente chama de pirâmide ecológica, né? Nada mais são do que diagramas, né, formas de representar. Aqui a gente tem ou a biomassa, né, ou a energia, ou então a quantidade de organismos que está presente ali em cada nível trófico. Eu trouxe uma pirâmide de energia para poder mostrar para vocês, porque também é um assunto que a gente não vai poder trabalhar pirâmide por pirâmide, ok? Aqui a gente tem uma representação de uma cadeia alimentar, ok? Aqui eu tenho um produtor, né, que é a plantinha. Esse produtor, ele serve de alimento para quem? Para o gafanhoto, né, que está aqui. O gafanhoto já é o quê? Um consumidor. Como ele é o primeiro, ou seja, ele se alimentou do produtor, né, diretamente, a gente chama ele de consumidor primário, tá? Só que esse gafanhoto, ó, a setinha, ele serve de alimento para esse anfíbio lindo que está aqui, tá? Então, esse anfíbio lindo que está aqui já passa a ser um consumidor secundário, porque se alimentou de um consumidor primário, né? Só que aí o pobrezinho do anfíbio também, ele serve de alimento para quem? Para essa cobra, né? Para essa serpente. Daí, essa serpente, ela se torna o quê? Um consumidor terciário, tá? Porque se alimentou de um consumidor primário. Agora percebam que todos eles, ó, planta, gafanhoto, anfíbio, serpente, servem de quê? De alimento para o fungo, porque o fungo é um decompositor, ok? Então, todo mundo, no final das contas, serve de alimento, os restos deles servem de alimento para esses decompositores. Mas olha uma setinha saindo do fungo para a planta. O que é que significa isso daqui? Esse fungo, né, após decompor essa matéria que ele absorveu aqui, esses restos, essa matéria orgânica, esses nutrientes vão estar disponíveis no solo e quem vai reaproveitar? As plantas. Não é lindo, gente? Essa relação é perfeita, não é? Deu para entender? Digam aí um sim, porque eu disparo aqui falando e aí mandem aí no chat. O povo tá tímido hoje. Pode falar, rapaz. Porque, pronto. Sim. Então, isso é uma cadeia. Ó, um organismo servindo de alimento para um outro apenas. Mas na natureza não é assim, né? A gente sabe que na natureza existem várias possibilidades. Um organismo ele pode servir de alimento ou se alimentar de vários outros, ok? Então, a gente tem uma outra denominação, que é a denominação de teia alimentar. Quando a gente fala teia, lembra de quê? Pensa aí numa teia de uma aranha, né? Aquelas várias conexões, aquela coisa linda, maravilhosa. Então, uma teia alimentar é como se fossem várias cadeias alimentares ali intrincadas, né? Ou seja, é justamente um conjunto de cadeias alimentares
que a transferência de matéria e energia de um ser vivo para outro continua, né? A transferência de matéria, a transferência de energia, ela continua. Porém, um organismo ele pode ser alimento para mais de um outro ser vivo, tá? Isso faz com que o mesmo indivíduo ele possa ocupar mais de um nível trófico. É o que a gente tem nessa próxima imagem, que eu não sei se cortou alguma coisa aí para vocês. Cortou o finalzinho aqui, a parte de baixo, inferior, tá cortada? Me avisem só para eu ter uma ideia, porque eu não estou conseguindo visualizar. Não, não. Pronto. Então, o que é que a gente tem aqui, ó? Produtores, então tem 3 tipos aqui, tem uma árvore, tem uma verdura, né? Tem gramíneas. Esses produtores, eles servem de alimentos para os consumidores primários ou consumidores de primeira ordem. Então, eu tenho aqui uma zebra que se alimenta dessa árvore, mas que se alimenta também da verdura. Eu tenho um coelho que se alimenta dessa verdura. Eu tenho um ratinho que se alimenta tanto da verdura quanto das gramíneas. E eu tenho um inseto herbívoro, né, porque se alimenta de plantas, que se alimenta aqui dessas gramíneas. Só que aí o que acontece? Depois eu tenho os consumidores de segunda ordem. Eu tenho uma cobra, uma coruja, uma raposa, um lagarto. Tem os consumidores de segunda ou terceira ordem. Olha a diferença. Eu tenho a onça e o gavião. Por que eles podem ser de segunda ou de terceira ordem? É só vocês analisarem a setinha. Essa onça aqui, se ela se alimentar, ó, da zebra, a zebra é um consumidor primário, né? Porque ele se alimentou de um produtor. Então, se a zebra é um consumidor primário, a onça, nesse sentido aqui, é um consumidor secundário, né? Só que a onça, ela se alimenta também de quê? Do coelhinho, beleza. Secundário, ainda, vamos ver. Ela se alimenta também da raposa. Pronto. Só que aqui, quando ela se alimenta da raposa, a raposa se alimentou antes de quem? De um rato. Então, o rato era consumidor primário, a raposa já é um consumidor secundário. Então, se eu seguir essa linha aqui, ó, a onça vai ser um consumidor terciário. Por isso a importância de analisar o contexto que a questão traz. E eu trouxe uma questão aqui do Enem de 2011, né, que trouxe justamente essa ideia que, na verdade, de uma cadeia, só que percebam o que ele vai trazer no enunciado. Aqui eu tenho, os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar, tá? Aí a gente tem aqui, ó, um abutre pensando, né, em comer o homem que está aqui e o leão. O homem está seguindo as pegadas, né, do leão, doido para querer comer o leão, e o leão seguindo aqui as pegadas do homem, né, doido para se alimentar dele também. O que acontece? O que eles perguntam? Suponha que em cena anterior apresentada, ou seja, uma imagem que não está aqui, mas uma cena anterior a essa, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, pensa uma história em quadrinho, o tigre ser bem-sucedido e, posteriormente, servir de alimento aos abutres, tigre e abutres ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos de... Ele quer saber, o tigre e o abutre, vou voltar aqui, porque tem as alternativas, né? Produtor e consumidor primário e secundário, secundário e terciário, terciário e produtor, secundário e consumidor primário. Numa cena anterior, o homem se alimentou de quê? De uma planta, não é? De verduras, melhor dizendo, de frutas e grãos. Então, ele se alimentou. Aí vamos supor que na cena posterior, o tigre ele consiga se alimentar do homem e o abutre consiga se alimentar do tigre. Qual é o nível trófico deles? O que é que vocês acham? Fala aí, rapidinho. Oh, meu Deus, esse tempo aqui voa. O tigre, aí agora que é respectivamente, viu, gente? Respectivamente significa dizer a primeira palavra é referente a quem? Ao tigre. A segunda denominação tem que ser respectiva, relacionada ao quê? Aos abutres. Então, o tigre, nessa situação, ele vai ser um produtor? Não, né? Ele vai ser o quê? Um consumidor primário? Ele vai ser um consumidor secundário? Terciário? Ou aqui secundário de novo, porque muda a ordem. O que é que vocês acham? Qual a alternativa? Mandem aí, rapidinho. Porque já só faltam 6 minutos, misericórdia.
D, consumidor terciário e produtor. Quem mais? Letra D. D. Olha, William, voz forte. Quem mais? Querem ver a imagem de novo? Pensa aí. O homem se alimentou de frutas e grãos. Aí vem o tigre se alimenta do homem. E o abutre se alimenta do tigre. Minha gente, vamos pensar o seguinte. D, todo mundo indo na D, consumidor terciário e produtor. Ó, quem são os produtores? Produtores só podem unicamente serem seres autótrofos, que estão na base da cadeia alimentar. Nessa cena aqui, produtor são as frutas e os grãos, tá? Então, a A e a D não pode ser. Lembra sempre disso, gente? Produtor, base da cadeia alimentar, sempre seres autótrofos, ok? Plantas, algas, ok? Ou, né, naqueles casos que tem bactérias que fazem quimiossíntese também podem ser considerados. Mas o que vai acontecer aqui? O homem se alimentou de frutas e grãos. Então, o homem se alimentou de um produtor. Então, o homem é um consumidor primário. A B já não poderia ser. Só sobra quem? A D a gente já tinha eliminado, só sobraria a letra C e a letra E. Consumidor secundário e primário, ou consumidor secundário e consumidor terciário. Aí você tem que analisar. O tigre serviu de alimento para o abutre. Então, o abutre vem depois. Então, o tigre é um consumidor secundário e o abutre acaba sendo um consumidor terciário, porque ele se alimentou do tigre. Então, percebam essa linha de raciocínio. O homem se alimentou dos grãos, então os grãos são os produtores, o homem é consumidor primário. O tigre se alimentou do homem, então o tigre passa a ser consumidor secundário ou de segunda ordem. Só que aí o abutre vem e se alimenta de quem? Do tigre. Então, nesse caso, o abutre é um consumidor terciário, ok? Prestem atenção nessa relação. Só que aí, nesse processo, a gente tem o quê? Eu falei o tempo todo que tem energia sendo transferida, né? Energia e matéria orgânica sendo transferida de um organismo para outro. Qual é a fonte primária que a gente tem de energia? O Sol, né? A energia solar ou luminosa é a fonte primária de energia, né? Para os seres fotossintetizantes, que são a maioria. Né? A quimiossíntese acontece em uma menor escala. Essa energia solar, ela precisa ser absorvida, né, pelos seres fotossintetizantes, e nesse processo ela é convertida, né? Ela é absorvida e passa por um processo de conversão para se tornar energia química. Quem foi meu aluno de física ano passado, acho que até enjoou de falar desses processos de conversão de energia, não é? Então, eu tenho energia solar sendo convertida em energia química. Porque lembra que energia, ela está ali presente, ela vai sempre mudar de uma para outra, a gente não tem como criar, né? Então, a gente vai estar sempre no processo de transformação. Essa energia solar, ela é transformada em energia química na fotossíntese, tá? Foto vem de luz, então síntese é a partir da luz, e é armazenada em matéria orgânica, né? A glicose é a molécula básica, né, fruto da fotossíntese. A gente sabe também que tem as moedazinhas energéticas, que são ATPs, enfim. A energia luminosa é a base, né? É a fonte primária. A energia vem de lá, é convertida, e aí a gente tem, ela é armazenada em matéria orgânica, que a gente vai consumir. Na cadeia alimentar, gente, essa energia, à medida que ela vai sendo transferida, ela vai diminuindo, tá? Então, a energia disponível na cadeia alimentar, ela diminui à medida que ela é transferida. Primeiro que os produtores, eles não conseguem absorver 100% da energia, né? Não conseguem aproveitar, melhor dizendo, 100% dessa energia que eles absorvem, né? Eles perdem energia também nesse processo de fotossíntese, eles perdem energia, né, em forma de calor, tem várias formas de perda de energia, de dissipação, então eles não passam toda a energia. Quando a gente se alimenta, a gente já não absorve toda essa energia dos produtores, né? Quando a gente serve alimento para outro, né, na cadeia alimentar ali, essa energia também ela vai sendo perdida. Então, sempre a energia vai ser maior na base, no início da cadeia alimentar com os produtores. E depois ela vai diminuindo, ela vai sendo perdida. A energia, ela sempre é unidirecional, que é unidirecional, uni de um, ela só tem uma direção. Então, ela não fica indo e voltando. Ela sempre
vai do produtor para o consumidor até chegar no decompositor. Assim, ela não volta, ok? Ou não fica nesse processo de vai e vem. Ou seja, nele não há reaproveitamento de energia liberada também, né? Diferente da matéria orgânica que retorna aos produtores. Ou seja, lembra que aquela imagem anterior que eu coloquei, que tem uma cadeia alimentar, tem um fungo embaixo e a setinha do fungo para a planta? Então, matéria orgânica volta, né, para os produtores. Matéria orgânica, sim, né, elementos químicos que estão presentes ali. Mas a energia que é dissipada, ela não é reaproveitada, né? Ela é dissipada, pronto, ela é liberada, perdeu. A gente só consegue aproveitar aquilo que realmente foi absorvido. E aí eu trouxe essa pirâmide, que é uma pirâmide de energia. Nesse sentido, pirâmide de energia, nunca você vai ver uma pirâmide invertida, ou seja, com a pontinha menor para baixo. Por quê? A maior concentração de energia está sempre na base. Que é uma pirâmide que eu achei, está em inglês, mas dá para compreender. Eu tenho aqui na base, em verde, né, os produtores, então plantas e algas. Vê a questão da produção de energia que ele coloca aqui, né, 1000 unidades de energia, um exemplo. Depois eu tenho os consumidores primários, né, tem os gafanhotos e tem os ratinhos. A energia que chega aqui para esses consumidores, ó, já é apenas de 100 unidades disponível para eles. Depois eu tenho os consumidores secundários, né, os sapos e os gatos. Esse já chega a menos energia, ó, 10 unidades de energia para eles. E por último eu tenho aqui os consumidores terciários. Só 1 unidade de energia que chega, né, para essa cobra e para essa raposa. Então percebam que a energia ela vai sendo perdida. Não poderia ter aqui várias setinhas, ó, indicando perda de energia. Então a energia chega, a energia é perdida à medida que eu tenho uma mudança de nível trófico, certo? Deu para entender essa ideia? Deixa eu só ver um negócio aqui que eu já passo uma questão. Deu para entender essa ideia, gente? Energia, numa cadeia alimentar, a gente tem transferência de matéria e de energia, certo? A energia, ela vai sempre se concentrar, vai ser maior na base, né, com os produtores, e vai se perdendo ao longo da cadeia, ok? A matéria orgânica, ela também vai sendo passada, só que eu posso ter um reaproveitamento dessa matéria orgânica, tá? Energia, não. A gente não aproveita. Abraço, William. Certo? Beleza. O que acontece? Tem algumas questõezinhas aqui para a gente resolver e finalizar, e aí vocês me dizem se tem dúvidas, para a gente não passar do tempo. Olha essa questão aqui, relacionada a isso que a gente já trabalhou até agora. Do Enem de 2016. Deixa eu pegar o marca-texto. Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário da matéria orgânica, né, isso é assunto de primeiro ano, que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica, ora se encontra em sua forma orgânica. Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes, ocorre a transição, né, a passagem desse elemento da forma inorgânica para a orgânica. Em qual grupo de organismos ocorre essa transição? Aí tem fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes. Lembrando que fito, gente, fito é um prefixo que na biologia ele vai se relacionar às plantas, tá? Zoo vai se relacionar a animais, né? Então são indivíduos marinhos, né? São organismos marinhos, né? Mais relacionados às plantas, né? Plantas marinhas, ou pode ser também algas, por exemplo, e zooplâncton são animais marinhos, ok? O que vocês acham aí? Ele está falando do carbono. Percebam que essa é uma questão que também poderia ser uma questão de ciclos biogeoquímicos, né? O ciclo do carbono poderia estar relacionada. Mas esse carbono, ele precisa passar de uma forma inorgânica, ou seja, que a gente não aproveita. O carbono está presente, por exemplo, no grafite. A ponta do nosso lápis tem carbono, né? Porque na forma de grafite, é inorgânico. A gente não consegue aproveitá-lo.
E tem a forma orgânica, que é aquilo que a gente consegue aproveitar que está presente em várias moléculas, por exemplo, da glicose, né? C6H12O6, então 6 átomos de carbono. Mas onde é que acontece essa transição desse carbono inorgânico para o orgânico? O que é que vocês imaginam aí? Respondam aí rapidinho. Em qual desses animais acontece essa transição? Sem medo de errar. O Enem de 2016, pertinho, né? 4 anos atrás. Digam aí. O povo tá tímido. Tem graça? Falem, rapaz. B, zooplâncton. O que mais? Só ali. Estão relendo a pergunta. E aí, meu povo, vamos? Podem arriscar, gente. Não tem problema de arriscar. Se você não arrisca, você não petisca. Pensa aí, ó. Isso aqui dá para fazer uma relação boa com a Oi, Sebastião, letra C, sei não. Dá para fazer uma relação boa com a química também, certo? Pense aí, o carbono que a gente pode aproveitar é o carbono que está presente na matéria orgânica, né? Qual é o processo que forma a matéria orgânica? O processo de, vou dar uma dica, fotossíntese. Ai, Jesus amado, e eu tentando escrever aqui não vai dar muito certo, né? Mas enfim, fotossíntese, né? Síntese. Quem realiza a fotossíntese são os seres que estão na base da cadeia alimentar, são os seres produtores. Nesse exemplo dessa questão aqui, quem são os seres produtores? Fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos ou peixes? Oi, Bruna, foi na letra A. Gente, é só pensar. Fito vem de plantas, né? Muito bem, Jana. Tem que arriscar mesmo na dúvida. Fito de planta. O processo, né, na biologia que converte, né, a matéria inorgânica em matéria orgânica acontece justamente hoje na fotossíntese. Quem realiza a fotossíntese? Os seres produtores, entre eles plantas e algas, né? Plantas marinhas, por exemplo, seres marinhos como fitoplâncton, tá? Então a nossa resposta aqui é fitoplâncton. Por quê? Eu poderia eliminar todas as outras, porque são animais. Zoo de animais, eles já colocam para ver se vocês conhecem ou não os termos, né? Animais marinhos. Molusco é um animal, crustáceo é um animal, peixe é um animal. O animal não faz fotossíntese, não converte, ele já absorve, né, a matéria orgânica pronta, certo? Então, nessa questão aqui, qual é a alternativa? A, fitoplâncton. A transição do carbono inorgânico para o carbono orgânico acontece no fitoplâncton, certo? Gente, já são 4h05. Alane, acho que eu já estou estourando um pouquinho o horário. Eu teria... Dá tempo, só tem esse tópico de relações, ou a gente para aqui, vê uma outra e o que é que o povo me diz aí? Lu, você acha que vai mais quantos minutinhos aí? Eu acredito no embalo que eu estou, uns 5 minutos, no máximo 10. Dá para a gente fechar, então. Porque, assim, tem só essa parte que eu só vou pincelar e depois tem 2 questões e pronto. Pronto, dá para a gente fechar. Pronto, então, beleza. Então, vamos lá. Gente, como é corrido, né, 1 hora, isso aqui a gente veria em uma unidade, mas relações ecológicas, também anotem para dar uma atenção especial, que o Enem também gosta. Relações ecológicas, o nome já diz, né? As relações entre os seres e o ambiente, né? A ecologia não estuda isso? Então, a gente tem 2 tipos de relações. As relações podem ser harmônica, quando eu falo de harmônico, uma coisa está harmônica, né? Que está combinando, tem harmonia. O que é que acontece? Nenhum dos indivíduos envolvidos nessa relação sai prejudicado, tá? Já uma relação desarmônica, esse des aí, né, já tem uma contradição envolvida, um dos indivíduos ele vai se prejudicar nessa relação, ou os dois, tá?
Então, em termos de relações ecológicas, a gente tem sempre relações harmônicas ou desarmônicas. Pode ser também que essas relações elas aconteçam entre indivíduos da mesma espécie, ou seja, intraespecífica. Lembra que intra, dentro, então, dentro da mesma espécie, né, pode acontecer esse tipo de relação, tanto harmônica quanto desarmônica, ou interespecífica, entre espécies diferentes, tá? Então, entre indivíduos de espécies diferentes. Ambas as relações podem ser ou harmônicas ou desarmônicas. Já anotem aí para poder procurar um pouquinho mais, porque eu vou mostrar um mapazinho mental aqui, só que bem breve, não dá para destacar todas elas. Nesse mapa mental que eu trouxe para vocês, que eu até tenho um site Descomplica, que tem um material muito bacana, nós vamos ter umas indicações apenas. Tem o nome da relação ecológica, né? Eles separam se é harmônica, se é desarmônica, se é intra ou interespecífica, e tem os símbolos, né? Mais, menos e um zero. O símbolo do mais vai indicar que o indivíduo ele tem vantagem nessa relação, tá? O símbolo de menos vai indicar o quê? Que um indivíduo ele é prejudicado nessa relação. E o símbolo zero indica uma indiferença, ou seja, nem prejudica, nem tem vantagem, né? Para nenhum ou para um dos dois indivíduos, ok? Harmônica, obviamente, a gente vai ter uma predominância de quê? Do maisinho, né? Vantagens. Desarmônica, uma predominância do menos, que envolve desvantagem. Aí aqui, ó, relações ecológicas. Interespecífica, entre espécies diferentes. Então, uma relação entre um beija-flor e uma planta. São espécies diferentes. A gente tem de vários tipos, ó. Tem o comensalismo, o mutualismo. Deixa eu pegar aqui o laser. Protocooperação, predatismo, parasitismo e amensalismo. E aqui eles separam entre espécies diferentes, né, interespecíficas, as harmônicas. Comensalismo, ou mais e um zero, ou seja, um indivíduo é beneficiado e o outro ele é indiferente, ele nem é prejudicado, nem é beneficiado, tá? Mutualismo, ambos se beneficiam. Aí aqui a gente tem desarmônicas, ó, predatismo e parasitismo. Um é beneficiado, mas o outro é prejudicado. E assim a gente segue. Aqui embaixo, intraespecíficas, podem ser harmônicas ou desarmônicas, né, que são entre indivíduos da mesma espécie. Intra, mesma espécie. Inter, espécies diferentes, tá? E aí segue nessa linha do maisinho e do menos. Vamos só responder duas questões aqui, vou analisar com vocês e a gente fecha. Apesar de não detalhar essas questões, ó, os vagalumes, machos e fêmeas emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. O macho reconhece a fêmea de sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo de vagalume, o Photuris, cuja fêmea engana e atrai os machos de outro tipo, o Photinus, fingindo ser desse gênero. Quando o macho Photinus se aproxima da fêmea, Photuris, muito maior que ele, é atacado e devorado por ela. Então, a relação descrita no texto entre a fêmea do gênero Photuris e o macho do gênero Photinus, esses nomes dão apertamente, né? Mas não ligue não. É um exemplo de que, nesse caso aqui, gente, a fêmea, né? O macho ele vai se aproximar dessa fêmea pensando que é do gênero dele, né? Eles têm uma semelhança. Quando ele se aproxima, a fêmea prontamente ataca e se alimenta, né? Desse macho. Então, aqui a gente tem uma relação clara de predatismo, tá? Deixa eu passar aqui. Predatismo, ou seja, eu tenho uma relação, deixa eu até voltar aqui para vocês verem rapidinho. Predatismo, onde é que ela se encontra aqui, ó? Uma relação desarmônica, tá? É uma relação é uma relação desarmônica, tá aqui, interespecífica, tá? Espécies diferentes, fotinos e eu já até esqueci o nome da outra, em que uma é beneficiada e outra é prejudicada, né? A fêmea, Photuris, é beneficiada e o macho, tadinho, é prejudicado, certo? E para finalizar, essa outra aqui, essa que a gente viu foi de 2011 e o ano passado, 2019, teve uma questão também, ó. As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores. Mas, em vez de comê-las,
enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outra, e esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Então, uma cutia enterra, né? A outra vai lá, desenterra, rouba, enterra de novo mais à frente e vai nesse processo de ladroagem. Essa ladroagem, ela está associada a uma relação de quê? Claramente, de uma relação de competição entre esses indivíduos. Por que uma competição, Luciana? Eles estão competindo ali por alimento. Um enterra, o outro vai lá e desenterra, enterra de novo, o outro vai lá, enterra, desenterra. Então, eles estão competindo pelo alimento. Né? É uma relação que vai beneficiar um, mas que vai prejudicar o outro. Tá certo? Eu sei que isso teve que ser rapidinho, mas me digam aí se vocês têm dúvidas sobre esse pouquinho de coisa, né, que a gente falou. Digam aí. Podem falar no microfone, que é estranho essa sensação de dar aula para um celular, para um computador. Digam aí. Se não tiver dúvidas, a gente encerra. Pode falar, Jana. A dúvida só é na hora de fazer. Olha, é óbvio que aqui, eu entendo que realmente a dúvida aqui não dá para a gente conseguir, não dá para a gente aprender, né, tudo que tem que aprender, mas assim, gente, é um guia, tá? Então, é um guia para que vocês possam, em casa, buscar mais conteúdos, né, videoaulas sobre o assunto, sobre cada um desses assuntos, né? Ciclos biogeoquímicos que não deu para a gente nem pincelar, relações ecológicas que foi uma pincelada com um pincelzinho bem daquele desgastado, poderia se dizer, né? Então, busquem, porque são conteúdos que realmente o Enem gosta de ecologia, ele gosta muito. E vocês vão perceber que quando a gente for falar de impacto ambiental, a gente precisa ter essa base, a gente precisa ter essa ideia, né, de como é que os nutrientes eles circulam, como é que essa matéria orgânica circula no ambiente, como é a relação, né, impacto ambiental envolve o quê? Impacto, né, está impactando algo, ou seja, a gente está prejudicando algo de alguma forma. Então, como minimizar isso, né, tendo essas premissas todas de conteúdo, né, de conceitos que são trabalhados, tá bom? Então, é pegar agora aí, como eu prometi, né, eu vejo de pegar de disponibilizar, né, Isana, e aí posta no grupo de vocês um PDF com isso que foi apresentado, porque aí já serve de guia para que vocês possam buscar mais conteúdos, né? Precisando também, chama lá no Insta, a gente pode tirar as dúvidas. Eu sei que a maioria aqui, né, são conteúdos novos, né, como eu disse, são conteúdos de terceiro ano, mas é isso. Dá para pegar, vamos lá, né, cuidando com as palavras, fazendo relações. Eu tenho certeza que vocês vão dar show no Enem, tá bom? Bons estudos, né? E é isso aí. Pessoal, alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Eu vou estar quietinho. Obrigado, viu, Bruna? Então, eu acredito que vocês não tenham mais nada a colocar, né? Porque ninguém finalizou aqui nem no chat, nem no microfone. Dizer a vocês, assim, que é importante que vocês dêem continuidade a isso que foi abordado hoje, dê continuidade a esses estudos, comecem a fazer a anotação das dúvidas que surgirem quando vocês começarem a estudar individualmente, porque nas próximas aulas também Lu pode estar retomando, fazendo um apanhado geral daquilo que foi trabalhado, e no final a gente pode estar abrindo novamente e vocês colocando as dúvidas que surgiram nesse estudo individualizado. Ok? Isso, com Mas é certeza. importante deixar claro que não pode, o estudo não pode apenas ser este momento aqui da aula online, de 1 hora e 10, 1 hora e 15 minutos, não é suficiente. Vocês precisam reforçar tudo que está sendo visto aqui também em casa, assim como outros conteúdos também, e está trazendo aquelas dúvidas para as próximas aulas,
certinho? Quinta-feira temos a aula de Química com a professora Joeline e com o professor Mário. Ok? Então, o Mário já deu uma aula de matemática, quinta-feira tem mais. Caso vocês tenham alguma dúvida, também já pode estar trazendo na quinta-feira. No mesmo horário, às 15 horas, a gente reforça que essa aula é aberta para a comunidade também. Então, vocês podem estar convidando pessoas e também compartilhando aí internet com vizinhos, amigos, para que mais pessoas possam acompanhar nossas aulas. Tá bom? Qualquer coisa, pode sinalizar lá no grupo do Enem. No final do mês, teremos um formulário com questões relacionadas aos conteúdos que foram abordados durante todo o mês. Aí iremos lançar esse formulário lá no grupo e vocês irão estar respondendo também de forma online. Exatamente. Mais alguma coisa, Lu? Não, só mesmo agradecer a todos que estiveram presentes, como, né, incentivem seus colegas, né, chamem, convidem outros, porque a gente sabe da dificuldade, né, do que estamos passando, do momento, e essas aulas aqui, a gente pensa as aulas exatamente nos pontos principais, né, que vocês precisam focar por conta do curto tempo de estudo que tem. Então, continuem, como a Alana falou, continuem estudando em casa, não parem, e estamos juntos aí, viu? Muito obrigada. Muito obrigada aí pela presença, pela participação de todos e até quinta-feira. Obrigada, Lu. Valeu, tchau, tchau.